Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vencendo as fornalhas, ou vencendo a fornalha ardente. Esse é o tema da mensagem desta noite. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de cantar uma grande verdade. E pedimos que essa verdade esteja presente na nossa igreja nesta noite. Que o Teu Espírito, que é vivificador, santificador, instrutor, de fato, tome a nossa mente, o nosso coração nesta noite. E nos conduza até a Tua palavra. O Teu Filho nos disse que o Espírito haveria de nos guiar a toda a verdade. E é isso que nós te pedimos nesta noite. Guia-nos na verdade da Tua palavra. Abra o nosso entendimento e o nosso coração. Leva-nos cativos à Tua voz. Abençoe e usa o pregador, este Teu pequeno servo, como instrumento nas Tuas mãos. Fala, Deus, conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 4 jovens judeus, arrancados da sua terra, marcharam até a Babilônia, e chegando à Babilônia, tiveram seus nomes trocados, nomes que antes adoravam ao Deus Jeová, ao Deus Yahvé, agora nomes pagãos. Forçados a comer a comida do rei, negaram-se, porque queriam depender de Deus e dependeram. 4 jovens que tinham tudo para abraçar a cultura, os valores, a maneira de vida dos babilônicos, mas se mantiveram firmes. Passaram no teste da comida, passaram no teste do sonho, mas agora tem diante de si um outro teste, o teste da idolatria. Sim ou não? Não há meio termo, não há possibilidade de estar em cima do muro. Sim ou não? A vida deles dependia de sim ou de não. Eles estão diante de uma decisão que mudaria a vida deles, ou os levaria a perder a própria vida. Sim ou não? Então o tema da mensagem nesta noite é vencendo a fornalha ardente. A primeira lição: permaneça firme em Deus, mesmo quando você for a minoria. Permaneça firme em Deus, mesmo quando você for a minoria. Vamos olhar isso do verso 1 até o verso 12. Preste atenção à leitura da palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nós não sabemos quanto tempo se passou entre o capítulo 2, o sonho, e o capítulo 3, não sabemos. Talvez alguns anos. Nabucodonosor acordou um dia e resolveu construir uma imagem. Embora o texto não diga de maneira clara, mas muito provavelmente era a sua própria imagem, a sua autoimagem. E era uma imagem tremenda. O texto diz que tinha 60 côvados de alto, traduzindo 30 metros de altura, mais ou menos um prédio de 10 andares.
Impotente, né? Bastante imponente. Mas também tinha 6 de largo. Isso significa mais ou menos 3 metros de largura. 3 por 10, por 30 metros. Era alta. Essa imagem era toda folheada a ouro. Uma imagem bonita. Podia ser vista de qualquer lugar. Ela foi colocada onde? O texto diz no verso 1, no campo de Dura. O campo de Dura era uma planície na Babilônia, que ficava entre montanhas. Então era um lugar alto, e essa estátua com 30 metros de altura, reluzindo pelos brilhos do sol, poderia ser vista de qualquer lugar. Há um detalhe que chama a nossa atenção. O campo de Dura era exatamente o mesmo lugar onde a Torre de Babel foi construída. Exatamente o mesmo lugar. E 2 coisas chamam a nossa atenção quando nós pensamos na Torre de Babel. Por que os homens construíram uma torre? Primeiro, para que eles ficassem famosos. Para que eles fossem vistos e tivessem o seu nome muito lembrado. Fama, poder, glória. A segunda razão é para que os habitantes de Babel não fossem espalhados pela terra. Deus queria que o povo se espalhasse, multiplicasse e enchesse a terra. Aliás, todo ajuntamento é ruim. Billy Graham costumava dizer que as grandes metrópoles são um fulcro, um centro de pecado. E é verdade. E Deus queria que Babel fosse espalhada e eles se ajuntaram. Então Nabucodonosor construiu a sua própria imagem exatamente no lugar da Torre de Babel, que foi destruída. E ele tinha 2 propósitos: tornar o seu nome glorioso e unificar o povo. E por que ele fez isso? Você se recorda que no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho. E ele sonhou com uma imagem grande, lembram-se? E a Babilônia era a cabeça da imagem, era de ouro. Então Nabucodonosor pensou assim: não só a cabeça, mas todo o corpo, tudo será de ouro, contrariando a interpretação do sonho. Nabucodonosor, ele não queria ter o seu reino dividido, uma vez que a profecia dizia: um reino virá depois de ti, e um outro reino, um terceiro reino e um quarto reino, que nós sabemos que era o reino de Cristo. Então Nabucodonosor, de algum modo, queria contrariar toda aquela revelação que ele havia recebido acerca do seu sonho. Então Nabucodonosor construiu a imagem no campo de Dura, e ele reuniu diante daquela imagem as pessoas mais importantes do império. Veja, essa expressão do verso 3, ela se repete várias vezes. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais, as pessoas mais importantes estavam ali. Evidentemente, não era todo o cidadão, porque a província era muito grande, mas os representantes de cada província estavam ali para prestigiar uma imagem, uma autoimagem. E então se ajuntaram, versículo 3, os sátrapas, os prefeitos, os governadores. Isso tudo aqui, essa repetição é para enfatizar que estava todo mundo lá. As pessoas mais importantes estavam lá. E diz o final do versículo 3 que eles estavam em pé, diante da imagem de Nabucodonosor, a imagem que ele havia feito. Todas as pessoas. Era uma grande solenidade. Se fosse hoje, seria a 7ª maravilha do mundo. Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, com aquela voz firme, forte, dizendo: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música,
Quando vocês ouvirem isso, o que é que vocês farão? Vocês se prostrarão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Simples assim. O som é o sinal para a adoração. Então façam isso. Mas havia uma ameaça. Qualquer que se não prostrar e adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então a ameaça era: ou você se prostra, ou você vai ser frito. Você será queimado na fornalha de fogo ardente. Simples assim. Simples assim. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, diante da voz do arauto, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, isto é, da orquestra toda, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos se prostraram. Se você já viu uma imagem do Ramadã, que é uma grande festa islâmica, eles se voltam para Meca e todos eles, prostrados, adoram a Alá. Todos. Eles levam seus tapetes, colocam o seu chapeuzinho, uma espécie de kippá no judaísmo, e eles se voltam para Meca e de joelhos, prostrados, adoram a Alá. Dia desses, o reverendo Jean nos mandou um vídeo. E era uma noite de Ramadã na cidade onde ele trabalha. A cidade tudo para adorar Alá. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Tudo parou para adorar Nabucodonosor. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, isto é, habitantes da Babilônia, e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Era uma espécie de uma saudação. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Foi isso que o Senhor disse. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Rei, o senhor se lembra disso? Esse foi o decreto. Mas tem um detalhe, rei. Há uns homens judeus, mais precisamente 3, que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Lembram-se que depois da interpretação do sonho, Nabucodonosor bendisse a Deus, exaltou Daniel, exaltou os amigos, os colocou como espécie de governadores nas províncias. Eles tinham um cargo alto e eles também estavam lá, que todos deveriam estar lá. Então, rei, você se lembra desses homens? Pois é, esses judeus que o Senhor colocou nessas funções importantes, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não se importaram com o Senhor, não deram bola, não deram ouvidos. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Não era uma coisa só, eram duas. Eles trouxeram uma coisa lá do passado. Então isso significa que os amigos de Daniel estavam sendo vistos o tempo todo. Porque eles estão dizendo: olha, temos 2 problemas aqui. Não é só que eles não se prostraram diante da imagem, mas eles estão adorando não estão adorando os deuses que deveriam adorar. E agora, rei, o que o Senhor fará? O que é que nós percebemos aqui? Imagine a cena. Ao tocar da música, todas as pessoas aqui se prostram. E de repente,
3 elementos ficam em pé. O que é que nós faríamos? Senta, por favor. Não faremos isso? Imagine aquelas pessoas ao redor de Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo assim: ei, é para sentar. Vocês não entenderam? Senta. Senta aí. Acho que vocês não entenderam. Ou vocês se ajoelham, ou vocês morrem. Abaixem-se. E eles continuaram em pé, e muito provavelmente olhando para o alto, e não para a estátua de Nabucodonosor. Quem eles eram? A minoria. Imagine a multidão, e todo mundo dizendo: ajoelha, ajoelha. E eles: não. No ano 300, depois de Cristo, nasceu um homem chamado Atanásio. Atanásio era um diácono da igreja cristã. E Atanásio era auxiliar de um bispo de uma cidade chamada Alexandria. Então, no meio da igreja surgiu um grande problema doutrinário, e o imperador Constantino convocou uma assembleia chamada Concílio de Niceia, na cidade de Niceia. Todos os bispos deveriam comparecer para debater um grande assunto. E qual era o assunto? A divindade de Jesus. Se Jesus deveria ser reconhecido como Deus ou não. O problema é que havia uma corrente doutrinária que ganhou muita força no concílio, chamada de arianismo, cujo o cabeça era Ário. E essa corrente pregava que Jesus, ele não é Deus. Ele se parece com Deus, mas ele não é Deus. Ele não é Deus. E Ário defendeu isso com muita força. E os seus seguidores também. E essa doutrina estava ganhando força no concílio de Niceia. De repente, surgiu um jovenzinho de aproximadamente 20 e poucos anos. Mas ele não podia falar. Ele não era representante, não era um bispo. Ele era um diácono. Mas ele chamou o mestre dele e disse assim: eu gostaria de falar. Deram a palavra para Atanásio. E ele começou a discursar. E na medida em que ele discursava, ele foi dando um argumento atrás do outro, à luz da palavra. Depois de um tempo, muitas pessoas que estavam perto de Atanásio disseram: Atanásio, você não percebe? Todo mundo está contra você. Então Atanásio virou e disse assim para eles: então é Atanásio contra todo mundo. Sabe qual foi o resultado daquela assembleia? A doutrina da divindade de Jesus foi aceita. E ele passou a ser visto na doutrina cristã como de fato Deus. Ele sempre foi, mas a igreja reconheceu de fato: ele é Deus. Por causa de quem? Da coragem de um jovem chamado Atanásio. Ele era a minoria, mas ele estava do lado certo. Ele estava com Deus. Ele estava ao lado das Escrituras. Ele estava ao lado da palavra. O mundo, irmãos, vai nos apertar de todos os modos. As pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: ei, todo mundo faz isso. Todo mundo sonega imposto. Sonegue também. Todos os jovens vão para as baladas e têm as suas noitadas. Vá também. Muita gente faz isso, muita gente faz aquilo outro. Faça também. Não seja retrógrado. O mundo vai querer que você também adore os mesmos ídolos que o mundo adora. O mundo vai querer que você faça as mesmas coisas que ele faz. E muitas vezes você vai ser minoria na tua família. Sabe aquelas festas de final de ano? Muita gente não é crente, você é crente. E você está lá. Você vai ser minoria entre os seus colegas de escola, onde muitos vão colar, vão burlar as coisas.
Você será minoria entre os seus amigos de faculdade, que na sexta-feira, depois da aula, vão para os bares, encher o caneco, e se embebedar, e se prostituir. Você será minoria entre os seus vizinhos que fazem coisas erradas. Você será minoria sempre. A igreja sempre foi minoria. Cristo foi a minoria. Os apóstolos eram minoria. A igreja é minoria e sempre será minoria no mundo. Sempre. O dia que a igreja for a maioria, aí está o problema. Então, nós somos a minoria. Onde nós estivermos, nós seremos a minoria. A pergunta é: nós ficaremos em pé diante de Deus? Ou nós nos prostraremos diante dos ídolos do mundo? O que faremos? Seremos a minoria com Deus? Ou seremos a maioria com o mundo? Então a primeira lição nessa noite: mantenha-se firme em Deus, mesmo quando você for a minoria. Mesmo. A segunda lição: declare a sua fé em Deus, mesmo quando o preço for muito alto. Declare a sua fé em Deus, mesmo quando o preço for muito alto. Vamos olhar para o texto novamente a partir do verso 13. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? É verdade? É isso mesmo? Sabe aquele tom assim, vocês ousam fazer isso? Agora, pois, estai dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Mas vocês estão dispostos a isso? Então veja, o rei faz uma pergunta e antes da resposta, ele faz uma afirmação: vocês estão dispostos? Vocês não percebem? Eu estou dando a vocês uma oportunidade. A oportunidade de fazê-lo e resolver o problema. Porém, vem a ameaça: se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Em outras palavras, vai ou racha. Ou ajoelha e adora, ou morre. Essa fornalha, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre ela, mas ele sabia o que era. Alguns dizem que talvez a fornalha tinha sido usada para a confecção da estátua. E ela estava lá prontinha, né? Esperando para ser estreada. Só que não mais com ferro, né? Mas com carne humana. Estava preparadinha. O que vocês querem? Estou dando a vocês a oportunidade. O que é que vocês querem? Vão se prostrar? Vão adorar? Ou preferem morrer? Agora, pois, ou melhor, porém, se não a adorardes, final do versículo 15, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E aqui vem uma pergunta de zombaria, não é? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor tinha uma memória curta, não tinha? Não muito tempo atrás, o capítulo 2 terminou dizendo: o rei disse, certamente esse é o vosso Deus, é o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. Nabucodonosor tinha exaltado o Deus de Daniel e de seus amigos.
E agora ele está dizendo: que Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Zombador, não é? Zombador. Cabeça dura. Ah, irmãos, vejam a resposta. Vejam a resposta. Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Em outras palavras, nós não temos que nos justificar. E nada para dizer. Nós não vamos nos retratar de nada. Não podemos dizer o contrário. Porque de fato nós não adoramos os teus deuses. E muito menos adoramos a tua imagem. Então não temos que dizer nada, absolutamente nada. Mas tem outra coisa. Isso é importante ser dito. O texto diz assim, versículo 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Deus é poderoso. Deus pode. E se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Porque Ele pode, Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é aquele que muda as estações, que coloca rei, tira rei, faz tudo o que quer porque Ele é Deus. Quatro jovens dizendo isso para o homem mais importante do mundo, o grande imperador Nabucodonosor. Isso é fé em ação, é fé na prática. Nós cremos nesse Deus, e nós sabemos que Ele é poderoso, e se Ele quiser nos livrar, nos livrará. Ele pode. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, em hipótese nenhuma, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se Deus nos livrar, amém. Se Deus nos livrar, amém também. Mas em hipótese nenhuma, nós vamos adorar os teus deuses, e servir e adorar a tua imagem. Que convicção, irmãos, que firmeza, que intrepidez desses três jovens, diante da autoridade, da maior autoridade do mundo. Meus amados irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham tudo para se curvar. Eles estavam longe da sua terra, eles estavam longe dos seus líderes espirituais, estavam longe dos seus pais. Vocês acham sinceramente que foi fácil? Que foi automático? Aqueles jovens simplesmente confrontarem a maior autoridade do mundo? Claro que não. Mas eles confiavam em Deus, mesmo sabendo que o preço podia ser muito alto, e era de fato. Agora, em janeiro passado, nós completamos 500 anos de uma data que a gente quase não lembra, chamada a Dieta de Worms. A Dieta de Worms era uma assembleia realizada pelo imperador Carlos V, grande imperador da Germânia. Essa assembleia, ela foi convocada pelo Papa Leão X, Papa da Igreja Católica. E essa assembleia deveria ouvir Martinho Lutero. Então, naquele dia, Martinho Lutero recebeu um salvo-conduto, dirigiu-se até a igreja na cidade de Worms. E lá estavam o imperador Carlos V, o representante do Papa Leão X, os bispos e os cardeais da igreja, todos estavam lá, todos. Colocaram diante de Lutero uma mesa e colocaram as suas 95 teses e todos os seus livros.
Então, aquele grande cardeal representante do Papa chegou diante de Martinho Lutero e disse: Lutero, você reconhece essas obras? E ele disse: sim, são minhas. Lutero, você renega tudo aquilo que você escreveu? E Lutero estava parado diante daquele cardeal, diante do imperador Carlos V, diante dos bispos e cardeais da Igreja Romana. E eu imagino muita gente dizendo: renega Lutero, renega Lutero. E Lutero então, olhando para aquele cardeal, disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, a menos que eu seja convencido pela Bíblia e pela razão pura, eu não posso renegar. Eu não obedeço ao Papa e nem aos concílios da igreja, porque se contradizem o tempo inteiro. E a minha mente está cativa às Escrituras. Que Deus me ajude. Dali em diante, o Papa editou uma bula, e a bula papal dizia: levanta-te, Senhor. E a bula dizia: Lutero deve ser morto. Uma caçada interminável a Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha tudo para renegar, absolutamente tudo. Mas diante daquelas autoridades, ele declarou a sua fé em Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Foi isso o que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram. Nós adoramos ao Deus do céu. E não foi isso, exatamente isso que os apóstolos fizeram? Quando foram presos pelos fariseus, pelos líderes, pelos saduceus, foram açoitados, e foi dito a eles que eles não deveriam mais pregar em nome de Jesus. E o que eles disseram? Importa antes obedecer a quem, irmãos? A Deus, do que aos homens. O que eles estavam fazendo era declarar a sua fé no Deus do céu. Meus irmãos, cada crente é chamado a declarar a sua fé. O mundo vai nos pressionar de todos os lados. Vai dizer assim: negue. Esqueça que você é crente. É apenas uma noite. O mundo vai dizer assim: olha, ou você faz isso, ou você vai ser demitido. Ou você faz nota fria, ou você vai ser demitido. Ou você esquece a ideia de família na sua escola, ou você vai ser demitido. Agora não é mais dia do pai e da mãe, não é? Agora a ideologia de gênero tem tomado conta de tudo isso. Alguém vai dizer para você: olha, ou você faz, ou nós terminamos aqui. Ou você entra no jogo, ou você é carta fora do baralho. É assim que o mundo faz conosco o tempo inteiro. O mundo vai nos pressionar de todos os lados. Adore, curve-se diante dos ídolos e seja salvo, e garanta o seu emprego, e garanta que você estará entre os amigos da escola, que você vai permanecer na turma da escola, que você estará entre os melhores do trabalho. Faça, negue a sua fé, e você terá o seu emprego garantido. Ou você negará tudo aquilo que você crê, ou você vai declarar a sua fé em Deus. Meus irmãos, vai chegar um momento em que nós não poderemos mais nos esconder atrás de alguma coisa. Falávamos um pouco antes do culto, não é, presbítero Elton? Cada dia mais, a igreja vai ser pressionada e pressionada e pressionada.
Ou nós vamos renegar a nossa fé, ou nós vamos nos colocar em pé e vamos declarar que nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A terceira lição desse texto nessa noite: confie que o Deus do céu nunca te abandonará, nunca, mesmo quando provado, ou mesmo quando a provação for dura demais, Ele vai estar lá. Veja que o texto diz a partir do versículo 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria. Ele já estava furioso, e se encheu ainda mais. E transtornado o aspecto do seu rosto, o rosto dele ficou como que desfigurado, de alguém muito nervoso e furioso, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. A fornalha era como um grande caldeirão, enorme, com uma abertura em cima, grande, e uma porta embaixo onde a lenha era colocada. 7 vezes aqui é uma figura, evidentemente, para dizer, olha, o fogo era muito forte. Muito, muito, muito forte. O rei estava irado. O rei queria punir aqueles jovens. Queria destruí-los da pior maneira possível. Então ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, homens treinados, soldados fortes, robustos, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Imagina aqueles homens chegando, amarrando-os com cordas muito fortes, mãos e pés, com a roupa que eles estavam, e os lançasse naquela fornalha. Talvez precisariam subir uma escada de pedra, alguma coisa, e de lá lançá-los. Então diz o texto, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, fogo muito forte. As chamas do fogo, note isso, mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles homens não entraram, mas ao se aproximarem da fornalha, eles morreram. Preste atenção numa coisa. Às vezes, a gente vê o milagre dentro da fornalha. Não. O milagre aconteceu antes da fornalha. Se eles estavam ali com os 3, por que os 3 não morreram? Percebeu? Como Deus age antes, durante e depois das circunstâncias? Isso é tremendo. O milagre começou antes da fornalha e não na fornalha. Mas então, eu imagino que aqueles homens estavam ali segurando, cada um segurando um daqueles jovens, na porta da fornalha. Quando eles se aproximaram, o fogo tocou neles e eles morreram. Certamente, o fogo foi tão intenso que eles se soltaram e caíram para dentro da fornalha, bem como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos caíram. Mas aqueles soldados morreram exatamente no mesmo momento. Então diz o texto que todos caíram na fornalha, inclusive os 3 jovens. Versículo 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa, muito forte. Então, o rei Nabucodonosor se espantou. Imagino que quando os jovens caíram, ele deve ter pensado assim, bom, está resolvido o problema. Simples assim. Só que não. O rei se espantou. E por quê? Porque ele viu 3 jovens andando
passeando dentro de uma fornalha acesa, tremendamente acesa. Isso não é espantoso? Então o rei ficou ainda mais espantado, não só porque viu 3 jovens passeando, mas porque viu mais alguém. Então diz o texto, o rei chamou seus conselheiros e lhes perguntou: não lançamos nós 3 homens, atados, amarrados dentro do fogo? Responderam o rei: sim, é exatamente isso, eram 3 homens. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o detalhe, o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor, no final do campeonato, fez a bola bater na trave. Ele quase acertou, e o seu erro foi na gramática. Porque não era um filho dos deuses, era um filho de Deus. Era o Filho de Deus. Um artigo bem definido e no singular. O Filho de Deus. E nós sabemos quem é este. Nós sabemos que é Jesus Cristo. Isso na Bíblia é chamado de cristofania. Fania quer dizer manifestação. E a Bíblia fala que Jesus se manifestou várias vezes no Antigo Testamento. Sempre por meio de um anjo. Era o Cristo pré-encarnado. E ele se manifestou mais uma vez para salvar aqueles jovens. Então o texto diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha. A porta aqui é uma expressão, quer dizer, onde se poderia ver. Chegou-se à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde, venham, venham. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, isso aqui é lindo, não é? Os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, nenhum, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, e nem cheirinho de fumaça passou sobre eles. Isso é tremendo, não é? Claro que é. Mas aprenda uma coisa: Deus não os livrou do fogo. Deus os livrou no fogo. É diferente. É muito diferente. O que é que isso significa? Significa que nós precisamos nos manter firmes, sabendo que em meio às duras provas da nossa fé, Deus estará conosco. Deus não os livrou do fogo, Deus os livrou no fogo. Então isso significa que muitas vezes Deus não vai impedir que passemos por provas da nossa fé, não vai, mas isso significa que Deus estará conosco em meio às provas da nossa fé. Não é assim que a Bíblia chama Cristo de o Emanuel? E Emanuel não significa o Deus conosco? Não foi isso que Jesus disse quando estava subindo aos céus? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em que contexto que Jesus disse aquilo? No contexto de que eles deveriam pregar o Evangelho, e eles sofreriam, e eles enfrentariam muitas lutas, mas Ele estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso significa, irmãos, que Cristo sempre estará conosco, a cada dia, quando a nossa fé for provada de maneira dura. Então lembre-se, meu querido irmão,
que Deus nunca te abandonará, mesmo quando a provação for muito dura. Mesmo. Há muitos anos atrás, Deus me deu o privilégio de, a convite de um pastor amigo, visitar a Escócia, que é o berço da nossa denominação. E nós visitamos um castelo no norte da Escócia chamado Dundee. Esse castelo hoje é uma universidade muito famosa, onde os príncipes ingleses estudam. Na porta dessa universidade, há 2 letras gravadas na calçada, bem na entrada, um P e um H. São as iniciais de um homem chamado Patrick Hamilton. Quem foi esse homem? Patrick Hamilton era um jovem que se converteu lendo os escritos de Martinho Lutero acerca da justificação pela fé. E Patrick Hamilton então se tornou um pregador do Evangelho. E ele ia de vila em vila, de cidade em cidade, pregando a salvação em Cristo, a justificação por meio da fé. E Patrick Hamilton então foi preso pela Igreja Católica e foi levado para Dundee, a sede do bispado, e na noite do dia 29 de fevereiro de 1528, estamos falando de 7 anos depois da Dieta de Worms, Patrick Hamilton foi julgado, preso, julgado e condenado. Sabe como ele morreu? Numa fogueira. Fizeram uma estaca, amarraram Patrick Hamilton naquela estátua, naquela madeira, naquela estaca, encheram o lado dele de lenha e pólvora, e fizeram um rastilho. E as pessoas diziam: morra, herege, morra, herege, renegue a sua fé, renegue a sua fé. E então atearam fogo naquele rastilho de pólvora. E quando a pólvora chegou até Patrick Hamilton, ela explodiu, e ele teve a sua mão esquerda queimada e o seu rosto também. E a história nos dá conta que ele começou a gemer de dor, na medida em que os seus algozes diziam: negue a sua fé, herege, negue a sua fé, clame pelos santos. Então buscaram mais pólvora até o palácio. Foram até lá e trouxeram um barril de pólvora e encheram de pólvora onde ele estava. E novamente atearam fogo. E desta vez o fogo pegou. Ele foi queimado naquela noite, debaixo de palavras dizendo: negue a sua fé. Sabe como ele morreu? Dizendo: como negarei a minha fé na morte, se eu sempre criei em vida? Deus estava com Patrick Hamilton. Deixa eu te dar uma coisa importante. Pegue isso. O maior milagre desse texto não é o livramento que Deus deu a Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é. Você pode achar que sim, mas não é. Essa não é a parte principal da história. O maior milagre que Deus operou na vida daqueles homens foi dar a eles a fé, a graça de morrerem declarando a sua fé em Deus. Deus nem sempre vai nos livrar do fogo, irmãos, das fornalhas, mas Deus haverá de nos dar graça para nos mantermos em pé. Ou nós ficaremos em pé, ou melhor, ou nós ficaremos de joelho ao lado de Nabucodonosor, ou nós iremos para a fornalha com Cristo. É sim ou não. Não há meio termo. Ou nós estaremos com os ídolos de Nabucodonosor,
num tapete vermelho que nos leva ao inferno, ou nós estaremos na fornalha que nos conduz à vida eterna com Cristo Jesus. Não há meio termo. Na vida espiritual, irmãos, não há esse meio termo. Não há. Não há. Não há neutralidade espiritual. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos contra Cristo. Mas não há meio termo. E eu poderia dar aqui a você vários exemplos de homens que morreram pela sua fé, muitos anos antes. John Hus, um pré-reformador, morto na estaca, queimado, e outros tantos que foram decapitados, mortos ao fio da espada. Na França, houve uma noite conhecida como Noite de São Bartolomeu. Houve um banho de sangue na França. Milhares e milhares de protestantes morreram ao fio da espada, professando a sua fé. Meus irmãos, quando a nossa fé for provada, Deus estará conosco. Deus estará conosco em Cristo Jesus, no Emanuel. E como essa história termina? A última lição que nós aprendemos aqui nessa noite. Lembre-se que o agir de Deus é sempre impactante, sempre. Mesmo quando não houver reconhecimento. Veja o texto a partir do verso 28 até o verso 30, caminhando para o final. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Perceba quantas coisas Nabucodonosor está reconhecendo aqui. Que o nome de Deus tem que ser louvado, que o Senhor é aquele que livra, que o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus sobre todos os deuses. Ele reconheceu tudo isso, e inclusive colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego como líderes, como governadores nas províncias da Babilônia. É assim que termina o verso 30. E ainda por cima fez um decreto que todo aquele que zombasse do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego deveria ser despedaçado. A gente não concorda com isso aqui, evidentemente. Mas o edito do rei era: deveriam ser despedaçados e as suas casas feitas em monturo, em estrume, em nada, despedaçadas, quebradas, queimadas. Agora veja, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Irmãos, Nabucodonosor reconheceu tudo isso. E você diz assim: meu Deus, Nabucodonosor se converteu. Não, ele não se converteu. Por incrível que pareça, ele não se converteu. Mas a coisa mais linda aqui é que o agir de Deus, ele traz impacto na vida das pessoas. Quer elas reconheçam Deus como Deus ou não, quer elas aceitem Cristo ou não, o testemunho do agir de Deus sempre impacta a vida das pessoas. Sempre. Vou te dar um exemplo. Como foi que Jesus morreu? Pregado na cruz. Ele estava no meio ou entre dois malfeitores, um à sua esquerda e o outro à sua direita. Um deles, os dois viram as mesmas coisas. As mesmas coisas. Viram tudo, exatamente as mesmas coisas. Um dos malfeitores disse assim: salvou a tantos, pode salvar a si mesmo. Está aí, pregado na cruz. Olha como terminou. Morto, zombado, coroado com uma coroa de espinhos, cuspido no rosto, perfurado por uma lança. O outro, porém, disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Como aquele homem foi salvo? Pelo impacto do agir de Deus, através do testemunho de Cristo.
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não amanhã, hoje. Deus pode impactar muitas pessoas através do seu agir na nossa vida. Então deixe Deus te usar. Seja fiel. Não renegue a sua fé. Não renegue a sua fé. Concluindo a mensagem desta noite, irmãos. Quando você estiver para passar por uma fornalha ardente, ou quem sabe você esteja passando por uma, em algum momento, em alguma circunstância, em algum lugar da sua vida, eu quero que você se lembre de uma coisa. Apenas uma coisa. Houve um homem que enfrentou a pior de todas as fornalhas. Jesus Cristo. Ele enfrentou o fogo da ira de Deus na cruz do Calvário. E ele não renegou a sua fé. E porque Cristo venceu a pior das fornalhas, a cruz e a morte, nós também venceremos com ele. O mundo não pode nos sucumbir se nós estamos com Cristo. O apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. De tal maneira que nem a morte e nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Ele venceu a fornalha por nós. E por causa dele, nós também podemos vencer. Amém. Te agradecemos, bondoso Deus, pela tua palavra. Te agradecemos pelo testemunho daqueles 3 jovens que, quando pressionados pelo mundo ao seu redor, quando pressionados pela maior autoridade, mantiveram-se firmes em ti e preferiram sofrer na fornalha ardente a se curvar diante dos ídolos do seu tempo. Então, Senhor, ajuda-nos em Cristo a ter a mesma convicção, a mesma certeza, a mesma intrepidez. Ajuda-nos, Pai, a não sucumbirmos aos ataques, às pressões deste mundo. Ajuda-nos, Pai, a nos manter em pé, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando, Senhor, o mundo nos convidar, que digamos não. Quando o mundo nos ameaçar, dizendo que vamos perder o nosso emprego, ou vamos perder as nossas benesses, que digamos não ao mundo e sim ao Senhor. Quando o mundo nos convidar para os bailes, para as festas mundanas, que digamos não. Quando o mundo nos pressionar a fazer aquilo que ele faz, que digamos não. Ensina-nos, Pai, a sofrer na fornalha com Cristo, a desfilarmos no tapete que conduz ao inferno. Ajuda-nos, Pai, a nos mantermos convictos na Tua palavra e a jamais renegarmos a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo já venceu por nós e nele nós somos mais do que vencedores. Quando este mundo, Senhor, for consumido pela Tua ira, nós estaremos contigo na glória eterna. E nós nunca mais teremos que enfrentar de novo a fornalha deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar a nossa fé somente em Jesus Cristo. É nele que nós oramos. Amém.